Essas não são as melhores resenhas, não são as mais elaboradas, as mais competentes, mas certamente são as resenhas mais musicais do YouTube. Come as you are. Venha como você é. Porque todos nós nascemos para sermos selvagens. Born to be wild. E o que essas duas músicas têm a ver uma com a outra? Calma, meu jovem rapaz, calma aí, aguarde um pouquinho que eu vou explicar. Vou explicar agora. Born to be Wild é uma música do Steppenwolf. Steppenwolf que quer dizer Lobo da Steppe, que é um livro de quem? De Hermann Hesse, que também se notabilizou por escrever Siddhartha, a história do Gautama, que ficava à procura de quê? Do Nirvana. Nirvana, que cantava que música? Come as you are. E o que isso tem a ver com a resenha que será feita hoje? Ah, meu amigo, você não perde por esperar. Sente aí, pegue o seu refrigerante zero, uma caixa de bis, quem sabe, e relaxe, porque vem coisa boa. Hoje eu trago para vocês o poderoso, o potente, o inigualável Nirvana, de Marcelo Nunes. Saca só? Nirvana é o primeiro romance do Marcelo e é um romance de formação. E tio Rafael, o que é um romance de formação? Por favor, me explique. Como se vocês não soubessem, né? Mas, enfim, o romance de formação é aquele que acompanha a vida do personagem, todas as suas fases que formam, né, a vida dele, o seu caráter. Por isso, romance de formação. Se não for isso também, tipo, procura aí no Google, porque eu tô dando de orelhada aqui, hein? Não tem conteúdo aqui certo, né? Vocês sabem disso. Não assinem nada do que eu falo, por favor. Mas você tem vários exemplos de romance de formação na literatura universal. Do próprio Thomas Mann, você tem o Felix Crew. Todo mundo fala Montanha Mágica, mas eu prefiro o Felix Crew. Não é que eu prefiro. Não é que eu prefiro. Só para exemplificar aqui, eu prefiro. Você tem Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola, da Maya Angelou, que é formidável. Você também tem o Misto Quente, do Bukowski, Norwegian Wood, do Murakami, também é um romance de formação. O Cordeiro, do Christopher Moore, e o próprio Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, que é um romance de formação do Jesus Cristo, né? Você acompanha ali a vida toda até ele se formar, aquela coisa fantástica que andava por cima das águas. Pô, mas eu diria que esse romance de formação aqui, ele tem algo de Philip Roth. Sabe por quê? Não, né? Porque eu ainda não expliquei, então calma aí. Mas o que eu já posso adiantar é que Nirvana, de Marcelo Nunes, não deixa nada a desejar para todos esses supracitados aí. Porque tá em supracitados de romance de formação, que eu falei aí, né? Então, por isso supracitados, porque se você estiver lendo... Enfim, é isso. Arthur Balan é o protagonista narrador. Estamos diante de um diário romance autobiográfico. Um sujeito que está em fase terminal e ele vai revisitando toda a sua vida. Imagine a morte de Ivan Ilitch, lá do Tolstói, só que muito mais longo, muito mais completo, complexo. Pô, enchi a bola agora, hein? É esse livro aqui. Bom, o Balan, ele é filho de um casal romeno. O seu pai morreu muito cedo, morreu atropelado. O que me faz concordar aí com o velho Camus, que odiava trânsito, reclamava do trânsito brasileiro, eu também reclamo. Tá aí, ó, um personagem aí que perde seu pai atropelado. E a sua mãe, a Diana, que é uma figura fascinante, porque ela é muito misteriosa, ela é melancólica, ela não é muito afetiva, na verdade ela tem um jeito próprio de demonstrar a afeição pelo filho. E ela também tem uma morte bastante trágica, aliás, a morte de qualquer mãe, né, ela é trágica, mas aqui é trágica. E ela vira personagem principal de um livro do Balan, esse personagem, que é autor, ele é jornalista, ele também é tradutor. E o narrador, ele vai alternando essas reminiscências do passado com as descrições do seu estado ali terminal, a sua agonia, a rotina dos remédios, né, do que ele está sofrendo ali em cima de uma cama de hospital. Como eu disse no começo desse meu relato, o fato de eu estar morrendo roubou o meu futuro e o meu presente, e me deixou apenas com o meu passado. E o Marcelo faz com que esse personagem, que não tem nada de muito extraordinário, né, nada muito sensacional, seja um personagem empolgante, até magnético, eu diria, em alguns momentos. Muito disso fruto de um fluxo de consciência muito bem elaborado, e aí você, leitor, se vê muito envolvido nessa atmosfera desse personagem. Nós conhecemos seus amores,
seus dissabores amorosos, que são alguns. Sentamos ao seu lado em seu primeiro encontro com Eneida, que é uma leitora que leu o não tão famoso livro, aliás, pouco famoso livro do Balan, então tem algo de clichê nessa situação. Mas a vida é cheia de clichês, né? E essa frase já é um clichê. E eu dizendo que essa frase é um clichê é o ápice do clichê. E eu poderia ficar aqui nesse loop, ficar aqui pra sempre, e dizer isso também é um clichê. Enfim, nós acompanhamos a primeira e a derradeira paixão de Arthur Balan. A possível e a impossível, a morna e a tórrida, o branco e o claro. Eu não achei mais nenhum antônimo para fazer esse tipo de brincadeira. Vai lá, segue. E somos também espectadores daquela que foi a sua derrocada emocional, que é muito interessante, muito bem feita, extraordinariamente real. Todas são exageradamente reais, tangíveis, sabe, palpáveis, o que, pô, merece muito crédito o autor aí, cara. Mérito incontestável por você ler e achar, sabe, aquilo que talvez você já tenha passado, talvez não, talvez sim. Não sei, não vou ficar me entregando aqui minha vida amorosa pra vocês, né? O livro é recheado de referências e citações. O próprio narrador, ele brinca com esse traço marcante aí da escrita. Você tropeça numa página e cai em 3 máximas aí no seu colo. Se você quiser vender, você vende. Você pode botar lá no Facebook, fingir que é sua. Pô, mas sem ser pedante, sem ser snob. Por que eu tô dizendo isso? Porque, ele, na verdade, esse traço ele compõe a personalidade desse protagonista. Ou seja, está tudo dentro de uma proposta, sacou? Não é uma demonstração gratuita de conhecimento, de erudição. Não, muito pelo contrário. É uma ferramenta do contar dessa história. Particularmente, eu adoro, eu sou apaixonado, eu sou completamente louco. Eu tenho uma verdadeira obsessão por citações. Eu gosto muito de citações, de referências, em especial aquelas que eu não conheço, que eu tenho que ir atrás lá, né, jogar. Hoje a gente tem o Google, o Wikipedia, olha que coisa fantástica. Eu vou lá pra... Pô, é muito bom. É um caça-tesouro do adulto, né? Pô, o adulto não pode ficar correndo atrás de ovo de Páscoa. Então, caso contrário, eu estaria lendo, tipo, A Cabana, Harry Potter, Caldela, Dan Brown. Pô, não dá, né? Outro ponto muito bem aproveitado é que esse narrador ele conversa com o leitor, mas sem ser excessivo, sem interromper muito, porque tem narrador que enche o saco, né? Aí fica chato, ele fica querendo saber a minha opinião o tempo inteiro. Pô, eu não quero dar, eu quero só ler. Né? Ele fica conversando, e aí, o que achou? Sei lá o que. Não, esse narrador não, é na medida certa. Pô, teve um narrador outro dia que chegou assim, caro leitor, eu sei o que você está pensando. Pô, não sabe porra nenhuma, como é que ele sabe o que eu tô pensando? Fala sério, nem eu sei o que eu tô pensando, é muita pretensão um narrador, pô, chegar pra... E detalhe, todos os leitores são iguais, ele sabe o que todo mundo tá pensando? Ah, me poupe. E outra coisa que também merece destaque é que ele é um romance muito longo, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento ele deixa a peteca cair, o que é comum. Vários romances, pô, lá no meio tem aquela queda, ou então no final. Esse aqui não, ele mantém essa constância. Ele em nenhum momento ele perde a força narrativa e esse personagem ele não deixa de ser espirituoso, entendeu? Então, pô, então você segue no ritmo, porra, não cai, tá ligado? Tudo permanece no mais alto patamar. O livro ele é repleto de filosofia, tem uma surra de Schopenhauer, mas sem ser didático, né? É como uma onda no mar, como uma onda no rio, do Heráclito lá. Então, sabe, flutua, segue. E ele vai mostrando também os contrastes filosóficos quando ele faz um apanhado geral de um certo período, de um certo tema. E aí você às vezes sai desse onanismo psicológico, um jeito elegante que eu encontrei para fugir aí da censura do YouTube e evitar de falar punheta mental ou masturbação intelectual. Agora não adianta, já falei, voltei, vou cair de novo na censura. Eu sou tipo aqueles vilões que tem que contar o plano no final, sabe? Aquela vontade louca. Talvez por isso eu nunca tenha conseguido advogar. Deve ter uma relação, com certeza. Eu não sei como é que tem gente que acha ruim a ideia de punheta mental. Aliás, antes da revista, do computador aí, cara, toda masturbação era mental. Vocês jovens aí não conheceram. Crianças, saiam da sala, por favor. Esse aviso tinha que vir antes, né? Não agora. Sei lá, vamos tentar voltar. Jovens, fora daqui, vocês tinham que estar vendo clipezinho de dancinha, tá ligado? Lá no TikTok. Ou então acompanhando o pessoal jogando videogame. Show. Tchau, jovens. Saiam daqui. Vocês não vão encontrar nada aqui. Não é um bom lugar pra vocês isso aqui, não. O que vocês estão fazendo aqui? Eu, hein? Show. Voltando, ele sai desse autossexo da psique. Gostou?
e vai direto pro lado mais fatalista, né, desses tratados filosóficos, tipo o Philip Roth. Aliás, esse livro tem um mote muito parecido com O Homem Comum, do Roth, mas consegue ser ainda melhor, mais fundo, consegue, tipo, escavar um pouco melhor. Pô, tá vendo? Esse aí é o momento do corte do autor. Ele vai pegar esse trecho, vai recortar, vai jogar lá no Instagram e vai dizer assim, melhor do que o Philip Roth. Aí depois vai jogar lá no Facebook. Autor nacional desponta e deixa Philip Roth no chinelo. Comendo poeira. O pessoal adora botar, né? Deixou comendo poeira. Enfim, faça o que quiseres. E ele também traz reflexões que tiram o leitor desse estado meio estagnado ali. Ele te chama para pensar junto com ele. Por exemplo, o direito a dispor da própria vida. Mas a verdade é que a gente não tem direito a porcaria nenhuma, né? A gente não pode nem dispor da própria vida. Você tá vendo aí, pobre do Alain Delon, coitado, tendo que pedir pro filho, pelo amor de Deus, me matem. Caraca, fala sério, né, cara? Eu não entendo isso. Aliás, eu queria mandar um salve, um beijo muito grande aí, onde ele estiver, pro Dr. Kevorkian, cara. Eu sou muito fã desse cara, Dr. Kevorkian. Um abraço. Também quero aproveitar também para um beijo pro Padre Júlio Lancelotti. Cada um na sua linha ali, obviamente, mas são duas pessoas que eu tenho uma enorme admiração, Dr. Kevorkian e Padre Júlio Lancelotti, não necessariamente nessa ordem, mas são essas duas pessoas. Outro livro que me despertou também para essas questões, principalmente esse negócio do dispor sobre a vida, é A Balada do Adam Henry, do Ian McEwan. Pô, isso é bem legal, ele é curtinho. Eu recomendo aí a vocês, depois desse. Primeiro você lê esse, depois você lê o outro. E esse aqui eu também achei melhor do que o lá do Ian McEwan. Bom, mais um corte aí, hein, autor? Pô, tô te dando vários. E o final, sem revelações, é óbvio, eu não sou um idiota completo, eu não sou um idiota por inteiro, eu sou um idiota fracionado. Portanto, o final, dependendo de cada leitor, vai trazer ou uma agonia, ou um alívio, entendeu? O leitor vai achar ou reconfortante, ou absolutamente perturbador. Enfim, eu fiquei ali no meio termo, de vez em quando eu achei absolutamente perturbador, me reconfortou um pouco, principalmente no negócio da linha, né, do pós-morte, assim, antes não existe nada, e ali a gente tá ali, depois... Enfim, você vai ter que ler. Há uma apanhada incrível de inúmeros filósofos falando sobre o tema morte, na verdade, sobre o pós-morte, uma jornada supimpa. Eu preciso aliviar um pouco, porque é um tema sério, né, então é uma jornada supimpa, você vai gostar. Ele arremata toda essa narrativa com uma peça de teatro surreal, com personagens conhecidos de todos nós, e essa peça de teatro acaba servindo de epílogo para o personagem, para o livro, para tudo. Se você, assim como eu, embarcou nessa ideia, também serve para você, um epílogo para você. Com ótimos diálogos, na verdade são 3, 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, que é muito difícil fazer diálogo dessa maneira, e com muita agilidade, cara. Sei lá, talvez um dos pontos altos aqui do livro, um dois. Eu tô puxando muito saco, mas é verdade, cara. Não ganho nada pra isso não, hein. Não ganhei absolutamente nada, ganhei um livro autografado. Vai valer muito daqui a pouco, hein, esperem virar. Eu tinha preparado um esculacho, porém, em alguns momentos, assim, principalmente no final, há trechos enormes em outros idiomas. E, porra, eu já, de vez em quando, quero matar o Umberto Eco, que ele faz isso o tempo inteiro, né? Ele, às vezes, bota uma página inteira em italiano. Porra, que obrigação que eu tenho de saber. Mas, enfim, Umberto Eco, eu te amo, mas eu queria te dar uns tapas. E o Marcelo Nunes faz aqui em alguns momentos, mas... Esse era o meu porém. Mas aí, quando eu cheguei ao final do livro, eu vi que tinha um significado, tinha um propósito, entendeu? Então eu compreendi. Ademais, o nosso protagonista e o narrador, ele é um tradutor. Mas não é só isso. Vocês vão ter que ler. Vocês vão ter que ler, porque isso, tá vendo? São aquelas coisinhas, são as pequenas recompensas de uma leitura saborosa. Capite? Então não tem nenhum porém. Aliás, tem um porém. Esse eu tenho que fazer. Que é com relação à diagramação. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou ver se dá pra vocês verem. Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá vendo? Cara, tinha um pouco de espaço desse lado aqui, ó. Tá muito colado lá, entendeu? Então, putz, cara, tu tem que arreganhar assim, cara. Eu fiquei me sentindo, em alguns momentos, como um professor de pilates mal intencionado, entendeu? Estragando o livro, assim. Eu acho que dava pra ter chegado um pouquinho mais do lado, só um pouquinho mais pro lado, mantendo a integridade do livro ao final da leitura, porque esse livro aqui, por exemplo, se eu emprestar, olha aqui, ó. Putz, vai fazer vários vincos aqui, entendeu? Porque você precisa realmente... E eu nunca fiz pilates. Um prazer estar com vocês de novo, seus fofos. Vocês são a minha alegria de viver. Mentira, mas é um discurso que cola de vez em quando. Inscrevam-se, por favor, inscrevam-se aqui. Tá faltando gente se inscrever. Tá crescendo
pouco ainda, tá crescendo um pouco, mas tá crescendo. Dá curtida, comentem, porra. Outra coisa também, cara, vai comentar lá no Facebook, pô, eu preciso que você comente aqui, tá ligado? Não comente lá no Facebook, no Instagram, não. Comente aqui, nesse espaço aqui, que é onde você viu o vídeo, tá ligado? Não adianta você ir no cinema, porra, e comentar com o padre do filme. Você tem que comentar com quem tá ali do seu lado, quando acabar o filme. Me fiz compreender. Enfim, gente, é isso. Born to be wild, boom.